Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as manchetes que agitam Taubaté, a nossa região, no nosso Mix de Notícias. Prefeitura publica novo decreto sobre insalubridade e periculosidade. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com a doutora Luísa Oliveira. Vamos falar sobre inventário. E ainda tem o quadro Mix Sustentável, como a falta de tratamento de esgoto impacta as cidades. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 26 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E eu sempre gosto de começar o programa agradecendo a sua audiência e também a sua participação. Você que está sintonizado com a gente através do canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 80. Inventário é um processo que faz a divisão de bens entre os herdeiros de uma pessoa falecida. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. O inventário apura os bens, direitos e dívidas do falecido e faz a divisão entre todos os seus herdeiros, podendo ser feito de forma judicial ou extrajudicial. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio do Mix a doutora Luísa Oliveira, advogada de família. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Obrigada. A gente vai falar de um assunto importante, né, que mexe com todos nós em algum momento das nossas vidas, direta ou indiretamente. Doutora, o que é o inventário? Então, o inventário é o procedimento legal que visa transmitir a herança aos herdeiros. Então, nele vão ser identificados quem são os herdeiros, quais são os bens, as dívidas, os direitos que aquela pessoa que faleceu deixou para ser transmitida a eles. E qual que é a importância deste documento ou deste processo? Então, sem essa formalidade, você não consegue transmitir realmente os bens aos herdeiros, né? Com o falecimento já se transmite aos herdeiros, mas é necessária essa formalidade. Por exemplo, se tiver algum bem imóvel, precisa deste inventário para que se transmita e se registre esses imóveis no nome dos herdeiros. E o que acontece, doutora, no caso das famílias ou dos parentes ou desses herdeiros que optam por não fazer esse processo de inventário? Então, sem esse inventário, você não consegue acessar os bens, né? É necessário esse procedimento para acessar os bens que aquela pessoa falecida deixou. Então, o ideal é que ocorreu o falecimento, a gente sabe que às vezes a pessoa, né, tem ali aquele tempo de luto, mas o ideal é procurar o advogado para, né, transmitir, receber a herança e legalizar esses bens que o falecido deixou. A partir do momento que a gente constata esse óbito, né, e tem o atestado, a certidão de óbito, existe um prazo mínimo ou um prazo máximo para a gente dar entrada nesse processo? Sim, existe. A lei estabelece 60 dias após o óbito. Se não ocorrer dentro desse prazo, incide multa e juros. Então, se tiver bens a serem transmitidos, vai incidir multa e juros no valor dos emolumentos a serem pagos. No caso, se a gente constata que esse parente falecido ou essa pessoa próxima, ela não tem nenhum bem, assim, mesmo assim, precisa fazer esse processo? Então, se ela não deixou nenhum bem, não é obrigatório fazer o inventário. Mas vamos dizer que aquela pessoa que faleceu tinha algumas dívidas. O ideal é que se faça o inventário, eles chamam de inventário negativo, que é o quê? Para formalizar que aquela pessoa que faleceu, ela não tinha bens para que possa quitar essas dívidas. E aí não ter mais transtornos com os bens dos herdeiros, para não ter nenhuma confusão patrimonial. Ou seja, se ela deixou dívidas também, elas precisam ser quitadas caso tenha um saldo positivo da conta desse falecido? As dívidas não são transmitidas aos herdeiros. Então, as dívidas elas são no limite da herança, dos bens. Por exemplo, se a pessoa deixou um saldo bancário, aquele saldo pode ser usado para quitar essas dívidas, mas não ultrapassa os bens. Ou seja, se ela tinha uma dívida de 50 mil e deixou 50 mil em bens, por exemplo, ela quita essa dívida e os herdeiros não ficam com nada no final das contas. Isso, exatamente. E se não tiver nenhum bem, é interessante fazer esse inventário negativo. Doutora, quais são os passos iniciais ou os passos necessários para começar esse processo de inventário, né? O primeiro passo seria procurar o advogado mesmo. Aí ele vai orientar, né? Existem algumas vias para fazer esse inventário, seja ele judicial como extrajudicial, como você já comentou, né? Então,
o primeiro passo seria procurar o advogado, que ele vai orientar, né, os procedimentos necessários para formalizar. Qual que é a diferença dessa via judicial e da via extrajudicial? Então, a via judicial é aquela que vai ocorrer, né, por meio de um processo legal, vai ocorrer pelo fórum, e a extrajudicial é pelos cartórios de notas. Tem alguns requisitos para recorrer de forma extrajudicial, né, que é todos os herdeiros que estejam de acordo com a partilha, né, que não haja divergência na partilha entre eles, e que todos os herdeiros sejam capazes e maiores de idade. Aí, nesse caso, pode-se optar pelo cartório. Isso. E aí é um processo mais simples, mais fácil, mais prático? Ele é mais rápido, né, porque aí o advogado ele vai solicitar os documentos necessários, ele vai levar até o cartório de notas, vai pedir para que o escrevente elabore uma escritura de inventário, vai chamar os herdeiros para assinar, e depois, se tiver bens imóveis, registros, recolhimento de imposto, vai ser tudo ali de forma mais rápida e prática. No caso, se a pessoa que faleceu deixou um testamento, ela não pode ir no cartório? Não, o testamento não. Ele primeiro precisa ser aberto de forma judicial. Depois, se tiver uma contestação desse testamento e for ocorrer de forma judicial, ou se não tiver, pode ser feito de forma extrajudicial, mas primeiro tem que fazer essa abertura do testamento na via judicial. No caso, doutora, só para a gente entender um pouco mais do testamento, ele também pode ser contestado, ele pode ser invalidado? Sim, porque ele precisa ter alguns requisitos legais. Então, para fazer um testamento, a pessoa precisa estar capaz, né? Precisa estar lúcida. Ela não pode dispor 100% do seu patrimônio se ela tiver herdeiros necessários. Então, existe dois tipos de testamento: o testamento particular e o testamento público. O testamento público, a pessoa vai até o cartório de notas, procura o tabelião para fazer esse testamento. Então, ela vai verificar se aquelas informações que a pessoa quer dispor ali realmente estão dentro da lei, tem validade. O particular, ela pode dispor, né, tem seus requisitos também, né, para ter validade, mas ela pode dispor de alguma coisa que esteja contrária à legislação. Então, ele precisa ser aberto para ver se tem validade ou não. Ou seja, no caso do testamento público, as chances dele dar errado são menores. São menores, porque aí o tabelião ele vai verificar se tudo aquilo que a pessoa quer dispor está dentro das normas. Doutora, a senhora falou de herdeiros, eu acho que a questão central é essa, vem todas as polêmicas aí, né? Quem são esses herdeiros necessários e tem outros termos? Como é que a gente classifica e quem são essas pessoas envolvidas? A lei, ela estabelece os herdeiros necessários, que são os descendentes, né, os filhos, os ascendentes, os pais e o cônjuge, né? Então, aí tudo vai depender também do regime de bens que aquela pessoa, se ela era casada, adotou no casamento dela e se ela tem ou não. Então, a lei estabelece os herdeiros necessários para que possa ser seguido esse rito para formalizar o inventário. Doutora, no caso dos descendentes, são os filhos e dos pais, toda a documentação tem que estar validada, porque às vezes a pessoa não tem o registro de um pai, que é biológico, às vezes tem um filho que não está registrado no seu nome, então tudo isso tem que estar legalizado ou o fato da pessoa ser filho biológico já garante esse direito? Ser filho biológico já garante, mas se não tiver formalizado, por exemplo, uma certidão de nascimento, ela vai precisar entrar na via judicial buscando esse reconhecimento de paternidade. Então, precisa ter na certidão de nascimento essas informações. Se não tiver, ela vai ter que buscar ali o auxílio jurídico para provar essas informações. E aí, talvez teria que fazer um exame de DNA, alguma coisa, um parentesco, para poder comprovar, às vezes os filhos, né, já reconhecem ele como irmão, alguma prova documental que tenha, mas aí precisa desse processo. No caso que o falecido não tenha descendentes, filhos, né, nem os ascendentes são os pais, por exemplo. Quais são as outras pessoas que podem receber essa herança? Então, podem receber a herança até até a linha colateral de terceiro grau, de quarto grau, desculpa. Então, por exemplo, um exclui o outro, né? A gente fala. Então, é os descendentes, se não tiver os ascendentes, se não tiver o cônjuge, e aí depois vai para essa outra linha, que aí são os irmãos, os colaterais de primeiro grau, aí depois os tios, os primos, e aí um vai excluindo o outro dessa linha de sucessão. Ou seja, se tem dentro daquele nível, por exemplo, você tem irmãos vivos, você exclui todos os outros possíveis herdeiros. Por exemplo, aí o tio não vai herdar. No caso, se você tem os irmãos vivos, não. Aí tem o direito de representação, né? Vamos dizer, eu tenho um irmão morto, mas ele deixou filhos. Aí aqueles filhos herdam para o direito de representação. Mas aí também é só até a segunda linha, não vai os filhos dos filhos e assim sucessivamente. E no caso dos ascendentes, os avós também entram? Entram. Doutora, uma outra dúvida que quando a gente fala de testamento, é a questão do cônjuge, né? Hoje existe as pessoas que são casadas no regime, né, judicial, um registro oficial,
mas também tem aqueles casamentos que não estão oficializados. Como é que faz nesse caso? Então, hoje a lei já reconhece a união estável como casamento. Quando a pessoa não formalizou aquela união estável, vai ser adotado o regime da comunhão parcial de bens. Então, para fins de inventário, vai ser seguido aquilo. Se a gente consegue reconhecer, se os filhos reconhecem aquela união estável, vai seguir da mesma forma como se tivesse sido casado na comunhão parcial de bens. Nesse caso, tudo que foi adquirido a partir do momento da união passa a ser dividido entre os dois. Isso, exatamente. E se for um regime de comunhão total de bens, todos os bens são divididos igualmente ou passam 100% para o cônjuge, então, ou só 50%? Aí depende dos bens. Vamos dizer que aquela pessoa que faleceu, ela tinha bens adquiridos antes do casamento e depois. A gente chama eles de bens particulares. E os bens da comunhão, ela vai, como eles são casados na comunhão total, ela vai meiar tudo, a gente chama de meiação. Ela vai meiar todos esses bens. E na separação total de bens, ela vai entrar como herdeira, né, que a lei ainda reconhece ela como herdeira, mas nos bens comuns, ela entra como meieira. Doutora, dependendo do caso, né, pode ser mais complexo, que envolve muitos bens, né, questão de valores, propriedades. Durante todo esse processo de tramitação do inventário, o que acontece com esses bens? Os herdeiros podem ter acesso, podem usufruir? Então, às vezes a pessoa precisa vender algum bem para ela pagar os custos do inventário. Ela pode, mas ela vai precisar entrar com um pedido de um alvará. Por exemplo, olha, tem conta bancária que eu preciso acessar para pagar as custas do inventário, os honorários advocatícios. Ela vai precisar de um alvará para acessar, porque daí não é permitido. Se a pessoa for no banco, ela não vai conseguir acessar a conta daquela pessoa que faleceu. A mesma coisa o veículo, ela não vai conseguir assinar o recibo de venda sem ter feito o inventário. Então, aí é possível através de um alvará judicial. E durante esse período aí em que acontece esse processo judicial, o juiz pode determinar um inventariante, né? Sim. Quem que é essa pessoa? Qual que é o papel dele? Então, o inventariante é o que vai ficar responsável em recolher documentos, em fazer essas formalidades que precisam ser feitas até finalizar o inventário, né? Ela vai precisar prestar contas para os demais herdeiros, então ela fica meio que responsável pela herança durante esse tempo que não finaliza o inventário. Como se fosse um gestor ou um administrador, né? Isso. No final do processo, ele pode receber alguma parte dessa herança? Se ele for só inventariante, porque normalmente o inventariante é um herdeiro. Sim. Normalmente nomeia o cônjuge sendo como inventariante. Se ele não for algum herdeiro, não. Ele fica só com aquela responsabilidade mesmo. Mas se ele for herdeiro, ele vai receber conforme a partilha dos bens. Doutora, no caso de algum herdeiro abrir mão da sua parte, né? Como é que acontece esse processo? Ele deve comunicar isso à justiça ou, no caso, ao cartório? Deve. Se ele for feito de forma judicial, ele vai entrar no inventário, né? Apresentando essa vontade em abrir mão, né? Da herança. E se for no extrajudicial, ele também pode fazer uma escritura pública de renúncia de direitos hereditários. Ele faz essa escritura. Quando for feito o inventário, essa escritura vai ser juntada ao inventário e aí vai ser feita a partilha com a exclusão dele. Agora vamos falar de valores, doutora. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, é o Renato Martins, que mora no Bom Retiro, em Santos. Ele pergunta o seguinte: existe a possibilidade de fazer o inventário de forma gratuita? O inventário na forma extrajudicial não tem, que aí tem os custos do cartório, né, que devem ser pagos a ele, o imposto de transmissão causa-mortes, né, que são apurados quais são os bens e como vai ficar a partilha, e existe um recolhimento para o Estado sobre isso. E quando tem algum bem imóvel, o registro de imóveis. Então, se for feito de forma extrajudicial e tiver algum bem imóvel, ela não consegue essa isenção. De forma judicial, a pessoa pode ter o benefício da justiça gratuita, né? Ela precisa ter os requisitos legais para isso e ela pode conseguir sim esse benefício da justiça gratuita. E o ITCMD também, né? A lei prevê algumas isenções. Então, até um limite de valor de bens, a pessoa não paga esse imposto. Então, aí sim vai precisar analisar e ver se ela realmente vai ter esse benefício. Doutora, e como acontece isso na prática, né? Quando a gente tem os herdeiros, eles dividem esses valores, cada um faz um rateio, há uma divisão ou isso é bem complicado quando a gente fala? Normalmente é bem complicado, né? Sempre alguma pessoa fica responsável em pagar e depois, quando sair realmente ter acesso a esses bens, ela descontar esse valor
dos outros herdeiros. Então, o ideal, o que eu aconselho aos meus clientes é que ele faça assim, uma planilha de custos para depois abater dessa herança. Existe uma estimativa de valor a ser pago entre taxas, tributos e honorários, doutor? Assim, existe uma média? É baseado no valor do patrimônio? É baseado no valor do patrimônio. A gente consegue mais ou menos dar uma porcentagem em cima do valor dos bens, mas o ideal mesmo é ver, porque como eu te disse, tem algumas faixas de isenção do imposto, tem as custas de cartório, tem as custas do cartório de registro de imóveis, se houver bens imóveis, que aí também incide, então tudo vai depender dos bens. No caso da família, se ela quiser se adiantar, sabendo, né, que possivelmente pode ter um óbito na família e não quiser ter essas polêmicas, existe uma forma de você minimizar isso? Então, a gente pode falar em doação, né? Às vezes aquele pai quer deixar o bem já para o filho, para que ele não precise fazer esse inventário. Ele pode fazer através de uma escritura pública, ele procura um cartório, faz essa doação, ele pode reservar para si o usufruto, que enquanto ele estiver vivo ele usa, goza, ele pode colher os frutos daquele imóvel. Então, se ele quiser alugar, ele pode alugar, ele vai receber o aluguel. E aí, posteriormente, quando ele falecer, os filhos só vão formalizar no cartório de registro de imóveis esse cancelamento do usufruto. Aí a propriedade se integra para aqueles herdeiros. Mas aí, no caso, se ele tiver apenas um imóvel, ele tiver 3 herdeiros necessários, ele não pode doar para um único herdeiro? Não, ele não pode. Por exemplo, se ele tem 3 filhos, ele não pode doar só para um filho se ele tiver só um imóvel, né? Senão essa doação ela pode ser anulada posteriormente. Agora, se ele quiser testar, fazer um testamento já para identificar, olha, eu quero deixar aquele imóvel para o filho A, aquele outro para o filho B, ele tiver mais imóveis, ele pode. Ou se ele tiver, por exemplo, 3 imóveis e quiser já doar para esses filhos, pode também. Agora, se ele tiver muitos imóveis e quiser doar um só, ele pode doar, só que aí esse imóvel tem que ser levado à colação do inventário. Ele vai ser descontado dessa herança depois. Doutor, que a gente percebe muito quando a gente fala de herdeiros, principalmente na mídia, a gente vê muitos casos de conflitos, né? Como é que o advogado age nesse momento? Porque cada parte deve ter também um especialista ali representando, né? A gente tenta minimizar, até porque quanto mais desafeto, tiver mais desacordo, mais vai ser demorado o processo para se finalizar. Então, a gente tenta orientar, a gente tenta propor acordo para que fique bom para todas as partes, um cede aqui um pouquinho, o outro cede ali um pouquinho, para que finalize isso e não acabe acarretando nessa morosidade do processo. A pessoa não consegue acessar os bens porque fica, tal irmão quer aquilo, outro irmão quer aquele outro. Então, a gente aconselha sempre e tenta propor os acordos. Dá para a gente estimar um tempo médio de duração desde o início do processo de abertura de inventário, mais ou menos até a finalização? É muito difícil estimar um tempo, porque a gente depende, né, do processo legal, se for pela via judicial, então não tem como a gente estimar. Mas pela via extrajudicial, normalmente é mais rápido. Se a gente conseguir colher toda a documentação naquele prazo, né, que eu já informei dos 60 dias, recolher as custas e estiver tudo certo, no máximo 6 meses a gente consegue finalizar esse inventário. Agora, na via judicial, a gente depende, né, do andamento processual, que a gente sabe que é um pouco mais demorado, mas é em torno de 9 a 1 ano, dependendo dos bens, né, e dependendo do tipo de litígio, se não tiver filhos para reconhecer paternidade, são essas coisas que vão deixando mais moroso o processo. Doutor, o assunto é muito interessante, dá para a gente aprofundar e ficar mais tempo aqui, o nosso tempo infelizmente é curto. Tem algum ponto que a gente acabou não falando, algum assunto relevante, alguma ressalva que a senhora gostaria de fazer para a gente encerrar o nosso papo? Eu sei que é um momento delicado da família, né, que perde aquele ente querido, mas é sempre aconselhável, teve aquele falecimento, procura um advogado para orientar, para minimizar esses custos que eu te disse, né, ultrapassado esse tempo, a pessoa vai pagar multas, juros, e isso às vezes, né, acaba atrapalhando muito depois do deslanchar do inventário. Então, o ideal é sempre procurar o advogado quando acontecer o falecimento para tomar as devidas providências. Doutora Luísa, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade e obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Nós conversamos com a doutora Luísa Oliveira, advogada de família, falando sobre inventário. Este foi o nosso assunto desta quarta-feira aqui na Hora do Papo. A seguir, botão do pânico do app SP Mulher Segura já foi acionado mais de 900 vezes em 2025. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 26 de março de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora no nosso Mix você acompanha os programas da nossa emissora, que são os destaques de amanhã. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de amanhã, quinta-feira, dia 27 de março, aqui na nossa programação. A partir das 9h30 da manhã, tem as principais notícias e informações com a Ana Laura Costa. Tem a previsão do tempo, as condições das estradas, sempre tem uma entrevista ao vivo ou programa Fiscalização Pública. Ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, o destaque é o Boletim Câmara. Nesta quinta-feira, o nosso encontro começa às 2h da tarde, ao vivo em mais um Mix da TV. Nosso convite já está feito para você curtir os melhores shorts da nossa grade de programação. E amanhã tem o encerramento da nossa série especial TBT Grandes Mulheres Taubateanas. Nós vamos encerrar a série aqui no mês de março, fazendo uma homenagem a Madalena Guizar. E às 6h da tarde tem audiência pública na programação da TV Câmara Taubaté. O destaque de amanhã é mais uma audiência importante sobre as condições aqui do plenário e do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A partir das 6h da tarde, com transmissão ao vivo aqui da nossa emissora. Então você acompanhando no nosso telão os principais destaques para a nossa programação. É o convite aí para você continuar sintonizado aqui com a gente. E agora você fica muito bem informado aqui no nosso Mix da TV. Está começando o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. Vamos para o telão atualizar o nosso destaque relacionado ao assunto polêmico aqui na cidade. Novo decreto da Prefeitura de Taubaté mantém regras sobre adicionais por insalubridade. Índice por categoria ainda será discutido. A Prefeitura de Taubaté publicou ontem, terça-feira, um novo decreto com a regulamentação sobre o pagamento de adicionais por insalubridade, periculosidade e risco de vida aos servidores municipais. As medidas passarão a valer em julho de 2025. O decreto anterior, que causou polêmica e protesto de servidores, foi revogado, mas as regras para a correção dos pagamentos foram mantidas por Sérgio Victor. Ou seja, os adicionais por insalubridade serão pagos a partir de um cálculo sobre o salário de cargos efetivos, com percentuais que variam entre 10% e 40%, incidindo somente sobre o salário base, e o servidor não poderá ter acúmulo do benefício. O percentual a ser pago por cada categoria será discutido por uma comissão responsável através de um estudo detalhado. Também será contratada uma empresa para analisar as condições de trabalho nos ambientes da Prefeitura. No decreto, o prefeito Sérgio Victor considerou que a nova regulamentação é necessária para realizar correções apontadas por órgãos fiscalizadores, como o Ministério do Trabalho e Tribunal de Contas, ambos em nível estadual. O prefeito aponta, abre aspas, a necessidade de mais regras de transição até alcançar as correções das distorções verificadas nas concessões dos adicionais. Fecha aspas. Assim também como a necessidade de estudo sobre soluções legislativas que resultem em acréscimo na remuneração dos servidores e a conveniência de atualizar laudos técnicos das condições ambientais de trabalho. Desde a publicação do decreto anterior, a Prefeitura sustenta que a mudança é necessária, abre aspas, para corrigir as irregularidades e atender apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em outubro de 2024 e um termo de ajustamento de conduta assinado em dezembro de 2024 com o Ministério Público do Trabalho. Fecha aspas. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E aqui na nossa programação você continua acompanhando os mais detalhes e desdobramentos desses casos relacionados a essa questão. Agora vamos para o nosso segundo destaque. Botão do pânico do app São Paulo Mulher Segura já foi acionado 900 vezes. A Polícia de São Paulo atendeu em um ano 909 ocorrências via botão do pânico do aplicativo SP Mulher Segura, lançado no dia 8 de março, no Dia da Mulher, do ano passado, e que unifica serviços de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. O aplicativo está disponível para os sistemas iOS e Android.
reúne as principais funcionalidades para facilitar o registro de ocorrências e também o acionamento da Polícia Militar em um único lugar e já foi baixado por mais de 7,4 mil mulheres. Uma das principais ferramentas do aplicativo é o botão do pânico, disponível para mulheres que têm medidas protetivas contra seus agressores. Ao ser importunada, ameaçada ou se sentir insegura, a vítima pode, com um toque na tela do celular, acionar a Polícia Militar, que garante atendimento imediato à ocorrência e contato com a mulher. Antes do lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, a vítima de violência precisava preencher um formulário com todas as informações, inclusive com o número do processo, para ter acesso ao serviço SOS Mulher. Na prática, era um processo mais lento e que, por isso, representava um risco à vítima. O aplicativo SP Mulher Segura oferece ainda muita informação sobre a rede de proteção à mulher, explica a delegada da Polícia Civil, Adriana Liporoni, que coordena as DDMs em entrevista dada à agência SP. Abre aspas. A quem recorrer por ajuda, onde encontrar assistência social, onde encontrar assistência jurídica, os telefones da Secretaria de Políticas para Mulheres, da Defensoria Pública, os sites importantes como da Delegacia Digital. Fecha aspas. No aplicativo, o cadastro é feito a partir do login nacional gov.br, que unifica diversos outros serviços dos cidadãos e cidadãs. Automaticamente, a plataforma importa os dados, identifica se a vítima já possui medida protetiva e então disponibiliza o botão do pânico para acionamento do socorro em caso de necessidade. As informações aqui no nosso telão são do portal MEON. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informações de Taubaté e do Vale do Paraíba no nosso Mix de Notícias. Chegou o nosso primeiro short desta quarta-feira. No Boletim Câmara, além das notícias da previsão do tempo e do trânsito, tem também o momento da entrevista com assuntos relevantes para o seu dia a dia. E no trecho que selecionamos, Ana Laura conversou com a médica neurologista Carolina César sobre como reduzir o envelhecimento do cérebro. Vamos ver? Solta o play! Envelhecimento é inevitável, mas você pode contribuir para que ele seja mais lento, né? Com certeza, os nossos hábitos ditam tudo. Então, aprendizado, leitura. Então, se eu me formei, terminei o colegial, o colégio, ensino médio, terminei, fiz faculdade, depois posso aprender coisas novas? Sim, a gente é um constante aprendizado e a gente pode aprender coisas novas o tempo todo. E a gente tem que saber que quanto mais eu conecto informações diferentes, mais o meu cérebro se desenvolve. Por exemplo, se a gente faz, eu estou na área de matemática ou na área biológica, se eu fico só naquilo, sem ampliar minha rede de conhecimento, eu posso ser muito inteligente para uma determinada coisa e não ser para outras. Então, a gente precisa ampliar a nossa rede de conhecimento e a gente ampliar nossos hábitos de leituras para outros assuntos, por exemplo. Isso é um bom segredo para um bom desenvolvimento cerebral. Então, para a gente exemplificar o que a senhora está explicando da capacidade de aprendizado que nunca termina, é por isso que as pessoas dizem que é muito mais fácil as crianças aprenderem novas línguas, novas habilidades. Sim, quanto mais jovem a gente for estimulado, mais facilidade de conexão a gente tem. Mas não significa que depois de uma certa idade eu não sou capaz. Eu tenho só mais facilidade quando eu sou mais jovem. Mas depois eu mantenho, se eu perseverar e insistir naquela ação, eu consigo sim aprender. Talvez não tão rápido quanto uma criança ou um adolescente, mas é possível sempre. E o desenvolvimento do cérebro, então, nos primeiros anos de vida ali, ele é muito mais rápido, muito mais acelerado. O que a gente deve esperar enquanto desenvolvimento cerebral nesses primeiros anos de vida? Na verdade, a gente tem que ter um pouco de cautela e a gente se preocupa com essa nova geração que é super estimulada todo o tempo, né, com muitas informações simultâneas. E é óbvio que até para a criança é difícil manter a atenção em determinada atividade, então a gente tem que tentar fazer uma coisa de cada vez, né? Mas de uma forma geral, o que facilita na criança, e eu acho que isso é o exemplo dos pais,
né? O que os pais fazem, as crianças vão fazer. E se eu estimulo leitura de uma criança, ela vai ver os pais lendo e vai manter o exemplo. Agora, se eu não faço isso, eu não consigo fazer o desenvolvimento. Agora, você fala assim, o que eu posso esperar? É uma coisa, você pode esperar qualquer coisa e ter um mundo de conhecimento se você estimular na medida certa, né? Então, assim, a gente também não pode fazer um super estímulo, querer que a pessoa seja uma criança, assim, com super dotada, por exemplo. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas uma coisa de cada vez. E é claro que a gente aprende mais fácil o que a gente gosta. Se eu gostar daquele assunto, eu tenho maior interesse. E por isso que na criança o interessante é a gente diversificar os assuntos até para ela poder selecionar o que ela gosta mais e que rumo ela vai seguir com as suas próprias escolhas, né? Mas ter um cuidado para não também favorecer esses distúrbios de atenção que hoje em dia são bastante comuns por causa dos muitos estímulos. Mas a gente pode esperar, não tem um limite de conhecimento se a gente estimular na medida certa. E a senhora explicou, então, que o cérebro atinge esse auge, né, do amadurecimento por volta de 25, 30 anos. O que isso significa? Significa que é um momento que até os 25, 30 anos a gente tem maior facilidade para o aprendizado de uma forma geral. Então, se a gente estimular, a gente aprende mais rápido. Não que não seja capaz de fazer depois, mas é mais rápido. As conexões são mais rápidas, de uma forma geral. Até porque depois dessa faixa etária a gente começa a perder sinapses. As sinapses são as conexões entre os neurônios. Então a gente começa a perder um pouco desta rede e isso deixa a gente um pouco com uma lentificação de raciocínio, por exemplo. Até um exemplo que é simples no cotidiano, se a gente for lembrar, com 20 anos a gente é capaz de estudar ouvindo música ou com a TV ligada. E depois de uma certa idade você fala, não posso com nenhum barulho, eu tenho que me concentrar naquilo que eu estou fazendo, senão eu perco o fio da meada aqui. Então, isso muda ao longo da vida, mas não significa a gente chega nesse auge, porque esse auge, o que a gente chama de auge é porque é só mais fácil. Mas não significa que a gente não consiga, depois dos 30, para eu ter a mesma performance, talvez eu precise mais de tempo, mas eu consigo ter. A entrevista completa com a doutora Carolina César está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa no nosso canal do YouTube. E o Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. E agora a gente segue aqui o nosso programa, quarta-feira, porque a seguir tem o nosso quadro Mix Sustentável. Eu vou mostrar para você como a falta de saneamento básico pode trazer prejuízos à nossa população. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 26 de março, aqui na programação da TV Câmara, mais uma vez agradecendo a sua audiência. E você pode ampliar a sua participação entrando em contato conosco. Agora no nosso telão tem os canais para você participar da nossa programação através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você manda a sua crítica, sugestão de pauta, também o seu elogio. No nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação, tem playlists completas de todos os nossos programas e ainda pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido ao vivo. Você também acompanha as transmissões ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se quiser mandar o seu texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp e você se conecta com a gente através do DDD 12 e o número 3625-9525. E também tem outros perfis em redes sociais da Câmara de Taubaté. No @Câmara Taubaté, você se conecta com a gente no Instagram e também no TikTok. E agora a gente segue aqui o nosso programa, tem o nosso segundo short de hoje.
O Desbravando Taubaté você já conhece, nele nossa equipe explora os 4 cantos da cidade, mostrando a cultura, a história e a arquitetura aqui de Taubaté. E nesse trecho que separamos, nós fomos até o projeto Selva Viva e conversamos sobre a reabilitação. Vamos ver? Solta o play. Marcos, esses animais chegam aqui, muitas vezes eles são vítimas da ação humana, né? Sim, nós temos que ver que devido à expansão hoje, né, das cidades, a entrada nas áreas mais preservadas faz com que naturalmente esses animais silvestres acabem entrando na casa das pessoas. E a maioria daqueles que nós recebemos ou são atropelados ou são feridos por animais domésticos, né? Então esse é o nosso maior volume de animais que a gente recebe aqui. Também tem a questão das aves enroscadas em linha de pipa, às vezes também com questão de resíduos com lixo, também isso é encontrado, né? Sim. Um dos principais animais que nós recebemos são exatamente as maritacas, né? Que são animais que procuram muitas vezes sótãos, né? Ou às vezes algumas tocas, e é muito comum eles fazerem o ninho com os fios que muitas vezes tem cortante. Então eles chegam aqui já em estado deplorável, infelizmente. Aqui no Brasil a gente tem 3 grandes tráficos, né? De armas, de drogas, e o tráfico de animais está entre os 3 grandes do Brasil. E qual que é a porcentagem ou qual é o número de animais vítimas de tráfico que vocês acabam trabalhando aqui? Olha, deu até uma certa reduzida, né? Mas eu posso te falar que cerca de 15% a 20% dos animais que nós recebemos, eles vêm via Polícia Ambiental ou através do IBAMA, são animais exóticos que foram apreendidos. E aí, nesse caso, nós temos que fazer todo um tratamento diferenciado, porque eles não podem ser soltos na natureza, eles não são da nossa região. Então, é feito todo um tratamento diferenciado. Muitas vezes, ou nós ficamos incorporados com eles aqui no projeto, ou são encaminhados a outras instituições. O projeto Selva Viva é um CETRAS, né? É um Centro de Reabilitação de Animais. Como é que funciona esse projeto? Como é que funciona essa atividade na prática? Esse centro de reabilitação, ele é dividido em 2 partes. Então, o centro propriamente dito, que é fechado, o público não tem acesso, onde tem a equipe veterinária, onde tem os recintos, né? Todos eles feitos para manejo e acomodação desses animais. E essa parte que é aberta ao público, ela é basicamente composta por animais nascidos em cativeiro, isso é importante. Os animais que são exibidos ao público são todos animais que já estão acostumados, né, com as pessoas, tanto é que aqui nós não temos grades, nós não temos telas, é tudo através de vidro, onde as pessoas conseguem observar o animal muitas vezes a menos de 50 centímetros de distância. Exatamente porque são animais condicionados e nascidos em cativeiro. Esses animais que nós recebemos, eles são oriundos de quem? População, Defesa Civil, Polícia Ambiental, IBAMA, né? Ou alguns outros órgãos associados à fiscalização. Esses animais, então, eles são encaminhados para nós, eles são avaliados pela equipe veterinária, passam por exames. Aqueles que são da região e têm condições de serem soltos, nós pedimos autorização, então, para a Secretaria do Meio Ambiente, recebemos autorização e fazemos a soltura. Aqueles que não são da nossa região ou são exóticos, nós encaminhamos para outras instituições parceiras. Um trabalho diferenciado que vocês fazem aqui é a questão de um centro de reabilitação ter essa parte de educação ambiental, que acontece nessa parte aqui do projeto. Qual que é a importância da educação ambiental para a gente conscientizar a população sobre a proteção desses animais? Vamos lá. Se o nosso objetivo aqui é a conservação, para que uma pessoa, para que um leigo, digamos assim, ele tenha esse instinto de preservação, a primeira coisa que ele tem que fazer é valorizar, né? Você só vai preservar aquilo que te é caro, aquilo que é valorizado. Então, para que a pessoa valorize o animal, ela precisa conhecê-lo. Então, aqui a gente usa o animal como uma ferramenta de educação, onde a gente mostra biologia, comportamento, anatomia, né? Essa parte do toque, do tato é muito importante para o despertar da cognição, né? Tem pessoas que a vida inteira ficam com medo de um determinado animal sem tocá-lo. E de repente tocam, aquilo é um desbloqueio muito grande. Então o toque, né? O manejo, evidentemente, todo ele, como é feito aqui nós temos mais de 200 câmeras. Nós temos um comitê de ética animal aqui. Então tudo é monitorado, absolutamente tudo é monitorado. E os animais que nós utilizamos para essa atividade são todos animais também
nascidos em cativeiro e que se adequam a esse tipo de atividade. Tá? Então, a partir do conhecimento, você passa a ter uma valorização e, consequentemente, a preservação. E a gente percebe que quanto mais nova é a pessoa, melhor é essa capacidade que eles têm realmente do aprendizado até chegar na preservação. Semestre que vem teremos mais programas inéditos para você. Enquanto isso, você pode rever os episódios da temporada 2023 e 2024 na nossa playlist no youtube.com/TVC Taubaté. Hoje, quarta-feira, tem mais uma edição do nosso quadro que traz dicas de meio ambiente. Está no ar o nosso Mix Sustentável. Você sabia que a falta de tratamento de esgoto gerou 344 mil internações e lotou o Sistema Único de Saúde em 2024? Este é o nosso assunto de hoje, do nosso quadro Mix Sustentável. Aqui no nosso telão temos uma imagem para ilustrar. A falta de saneamento básico sobrecarrega o SUS e provocou 344 mil internações no Brasil no ano passado, é o que informa um levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Então a gente vai agora analisar os fatos para ver o que aconteceu. A universalização do saneamento básico no Brasil reduziria em 86.760 o número de internações por DR-SAI, que são as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. A redução traria uma economia de aproximadamente 49,9 milhões de reais aos cofres públicos, segundo dados do Trata Brasil. O custo por internação de cada um desses pacientes, em média de R$ 506,32. Apenas em 2023, foram 11.544 mortes por DR-SAI, doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Em 2008, início da série histórica, foram 11.956 óbitos. A presença de saneamento básico reduziria, como você vê no nosso telão, 69% da taxa de internações. Com a adequação do saneamento básico, todos os lares brasileiros, em 36 meses, a taxa de internações por essas doenças cairiam drasticamente. Apesar do alto número de internações, houve uma redução na média anual de casos de 3,6%. Um número pequeno, mas significativo nos últimos 16 anos. Em 2008, por exemplo, foram registrados mais de 615 mil casos. A taxa de internação desses pacientes é maior entre idosos e crianças. Eles somam em torno de 43,5% das internações, que são os públicos mais vulneráveis. Pessoas com idades entre 0 e 4 anos representam 54 casos de internação para cada 10 mil habitantes. No caso dos idosos, esse número passa para 23,6. Além da falta de saneamento, a gente tem uma doença que preocupa, que é a dengue, que é a principal ameaça quando a gente fala da falta de saneamento básico. Entre as doenças causadas por essa ausência de saneamento, temos a diarreia, a hepatite tipo A, a dengue, como colocamos aqui, malária, leptospirose e também a conjuntivite. Elas são transmitidas por transmissão feco-oral, insetos ou pelo contato com água imprópria. Os casos analisados pelo levantamento foram absorvidos pelo SUS, causando uma sobrecarga do sistema, segundo dados desta pesquisa do Instituto Trata Brasil. A dengue foi a que mais causou internações no ano passado. Olha só, foram 164,5 mil casos, de um total de 168,7 mil provocados por insetos. O levantamento usou dados do DataSUS, do Ministério da Saúde e do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM. Intitulado Saneamento é Saúde, como a falta de acesso à infraestrutura básica impacta na incidência de doenças, o relatório foi realizado em parceria com a Exante Consultoria. Em seguida, vem as doenças de transmissão feco-oral. Foram 163.800 internações. A falta de saneamento agrava a desigualdade de gênero. Segundo o levantamento, olha só esses dados. Há mais incidência de internações entre mulheres do que homens, de acordo com o levantamento de 2024.
Pessoas do sexo feminino representam 53% das internações, 20,7 mil internações a mais do que os homens. E a gente continua aqui as nossas estatísticas falando sobre saneamento e impacto no sistema público de saúde. Aproximadamente 65% das internações ocorreram entre pessoas pardas e pretas, um número bem expressivo. A pesquisa também revela que há um contrabalanço racial nos dados. Enquanto pessoas brancas representaram 113.169 internações, pessoas negras foram 223.163 casos. Ainda foram registradas 5.403 internações entre pessoas autodeclarados e 2,7 mil entre indígenas. Essas informações que eu te passei agora foram publicadas no portal UOL. E a gente falou um pouquinho mais sobre os impactos da falta de saneamento, que deveria ser básico, nas estruturas da sociedade, entre elas o Sistema Único de Saúde. Essas foram as dicas ambientais de hoje do nosso quadro Mix Sustentável. Fique aqui conectado conosco que na quarta-feira que vem o quadro volta e a gente tem outras dicas e informações relevantes para a gente pensar. Este foi o nosso Mix Sustentável. A gente vai para um rápido intervalo. A seguir, Taubaté Handball faz campanha perfeita e avança às semifinais da Supercopa 2025. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV desta quarta-feira, 26 de março, aqui na TV Câmara. E agora você fica muito bem informado, tem o nosso segundo giro com os destaques de Taubaté em nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Olha só o destaque aqui no nosso telão, concursos cancelados, 6,6 mil já pediram restituição de valores. Dos 16.335 candidatos que se inscreveram nos 4 concursos públicos que acabaram cancelados pela Prefeitura de Taubaté, 6.636 já solicitaram a restituição dos valores pagos. O balanço foi divulgado pela Prefeitura de Taubaté ontem, dia 25, a pedido do portal O Vale. Para devolver os valores a esses candidatos, o município gastará R$ 582.929. O prazo para a solicitação da restituição foi aberto no dia 10 de março. Outros 9.699 candidatos têm até 5 anos para pedir a devolução do dinheiro. Caso todos façam a reivindicação, a Prefeitura terá que devolver um total de R$ 1.431.746, já somando o valor que será pago aos 6.636 que já solicitaram a restituição. Os 4 concursos públicos haviam sido abertos em 2024, no último ano do governo do ex-prefeito José Saldi. Foi editado pelo atual prefeito Sérgio Victor o decreto que revogou os concursos e foi publicado no Diário Oficial no fim de janeiro. O primeiro concurso oferecia 30 vagas para a GCM. No segundo, eram 70 vagas para diferentes cargos. No terceiro, 7 vagas para bombeiro civil, motorista e motorista paramentador. E no quarto edital, 2 vagas para fiscal de abastecimento e procurador. Nos 3 primeiros concursos, as inscrições já haviam sido encerradas. No quarto, estavam suspensas. Segundo a Prefeitura, caso os concursos fossem levados adiante, o custo anual com salários dos 109 novos servidores seria de aproximadamente 6,1 milhões de reais. No decreto, o prefeito citou, abre aspas, a necessidade de redução de despesas no âmbito da Prefeitura, que não era mais conveniente e nem oportuno o provimento dos cargos postos a concursos públicos e que, segundo o relatório do TCE, de outubro do ano passado, a relação entre despesas correntes e receitas correntes superou 95% em todos os meses de janeiro a agosto de 2024, tornando-se prudente a administração municipal que aplique mecanismos de ajuste fiscal. Fecha aspas. As informações são do site Samp O Vale, que você acompanhou aqui no nosso telão. E vamos para o nosso último destaque desta quarta-feira, notícia boa aqui para o esporte. O Taubaté Handball
avança na Supercopa com uma campanha impecável. A equipe de handebol Taubaté segue firme na disputa da Supercopa de Handebol, conquistando vitórias expressivas e garantindo vaga antecipada para a semifinal da competição. No primeiro jogo, realizado no dia 23 de março, Taubaté venceu o Handebol Brasília por 38-16. Os destaques da partida foram Perim, Ponta e Lucas, o goleiro, que tiveram atuações decisivas para o resultado. Já no segundo confronto, ocorrido no dia 25 de março, Taubaté superou Guarulhos por 37-26, assegurando matematicamente a classificação para a fase semifinal. O goleiro Lucas Papai brilhou e foi eleito destaque da partida. Hoje o time encara o GHC em um duelo que definirá a liderança do grupo e a melhor posição para o mata-mata da competição. A Supercopa de Handebol segue com jogos decisivos e Taubaté continua sua jornada em busca do título. As informações e imagens que você acompanhou são da assessoria de imprensa do time. E parte da equipe esteve aqui no Mix da TV, conversamos com ele, então desejamos boa sorte em mais uma jornada aí do Handebol Taubaté. Com essas informações e torcendo para o time aqui da cidade, encerramos o Mix de Notícias. Bem, no programa de amanhã temos um TBT especial em homenagem às mulheres taubateanas. A gente vai falar das mulheres que fizeram história e vamos acompanhar o último episódio dessa série com a biografia de Madalena Guizar. Vamos ver também o resultado do último jogo do Taubaté Handebol pela fase de grupos da Supercopa 2025. Se você estiver acompanhando a nossa reprise, continue acompanhando a nossa programação e eu te espero amanhã, 2 horas da tarde, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Até lá!